critério de indenização, código atual, ato ilícito que cause dano gera direito à indenização. Ou seja, fez um mal, tem que pagar. Medida da indenização, dano, redução apenas em caso de culpa levíssima. Com a reforma, ato ilícito pode gerar indenização, medida da indenização ampliada, aí privação ao ofensor, do necessário para viver. Nossa, quanta coisa. Violação de um direito, restituição ao estado anterior, estimativa do juiz. Quer ver as consequências? Esse aqui é um caso muito bom. Justiça lotérica. Identificação do ato causador do dano e valor da indenização ficará a critério da boa ou má vontade do juiz. Aqui nós vamos ao cerne dessa entrevista, dessa conversa em que vocês gentilmente aceitaram o convite. O juiz vai ficar com poder demais. E aqui, nesse caso, eu diria que mais do que... nem o judiciário vai gostar do que vai acontecer. Porque a enxurrada de processos vai ser tamanha. Porque aqui nós estamos falando daquela parte do direito que regula a indenização pelo dano causado. Ou seja, eu estou dirigindo o meu veículo, faço uma conversão despercebida, não faço uma ultrapassagem que eu não deveria, bato num outro carro, tenho que pagar o dano que eu causei. E até hoje é estabelecido, de maneira muito tranquila, qual é o tamanho do valor a ser pago? É o tamanho do dano causado. Não há grande dúvida a respeito disso, porque percebe que isso, por outro lado, é uma cláusula de proteção à propriedade. Tanto de quem perde a propriedade, porque o carro é amassado, tanto de quem tem que pagar, que sabe exatamente quanto tem que pagar, que é o tanto que ele comprometeu a propriedade alheia. Quando eu tiro o conceito de dano do centro desse sistema e coloco estimativa do juiz, valor do direito, uma série de conceitos que não tem paralelo em outros ordenamentos jurídicos parecidos com o nosso. Isso abre uma margem para qualquer coisa. Então, a gente perdeu previsibilidade, talvez no lugar onde ela deveria ser a mais básica de todas. Quando eu estou errado, qual é a consequência que eu sofro? Eu pago o dano que eu causei. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa, é senso comum. Nós vamos mexer nisso. Até o sujeito que tem que pagar acha justo, porque ele pode amanhã estar na situação inversa. Vamos lá, temos aí o conceito de dano super ampliado. Está aqui, olha, o código atual são indenizáveis os danos diretos e imediatos. Com a reforma, danos indiretos, danos futuros, danos probabilísticos. Isso é uma temeridade. Danos estatísticos, o que viria a ser isso? E danos punitivos, vou falar do direito punitivo já, Leonardo. E as consequências, aumento exponencial das indenizações com incentivo à litigiosidade, o Paulo estava falando aqui, e a advocacia predatória. Vamos falar, você escreveu um artigo para o Estadão, está publicado hoje, né? Sim. Sobre exatamente essa questão do direito punitivo. Isso. Que é um conceito americano. Exato. Isso é importado sem, digamos, todos os acessórios. Exato. É importado do direito americano e sempre tem uma... o brasileiro normalmente não consegue entender o funcionamento americano. O funcionamento americano é o seguinte, o juiz, ele fala do direito. O júri vai definir. Então, republicanamente, você dividiu o poder do juiz. Porque o juiz não vai quantificar junto, ele não vai analisar os fatos. Quem vai fazer isso vai ser o júri. Ele vai dizer qual é a regra jurídica. Como é que você vai fazer essa mesma coisa num sistema onde o juiz faz as duas coisas? Olha quanto poder você deu para ele. Estava dividido nos Estados Unidos, estava democraticamente dividido. Você pode até questionar que vários júris deram decisões absurdas e que os tribunais de apelação americanos tiveram que reverter. Claro, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas você tem a diferença, você não tem o poder todo na mão numa caneta só. Você tem que dividir esse poder. Então, o problema de você importar essas ideias sem entender todo o contexto cultural no qual elas nascem é porque você traz um monstrengo. Você traz um bicho que não tem nada a ver com o que era originalmente. E, para completar, nos Estados Unidos mesmo, eles criticam os danos punitivos. Isso não é uma coisa pacífica, que é positiva para todos nos Estados Unidos. Há muita crítica com relação aos danos punitivos lá. Então, para que você vai importar um dos temas mais polêmicos do direito americano? Eu entendo importar o direito societário de Delaware e tal, essas coisas assim que são... e facilitam o nosso dia a dia. Agora, você vai importar algo que não faz sentido. Vai ser a mesma coisa que a gente fez com as class actions. As ações civis públicas foram importadas. Só que o que a gente fez? A gente estatizou. A gente diz o seguinte, o Ministério Público pode entrar, a Defensoria pode entrar e uma associação pode entrar. Mas o advogado não pode entrar. E os representados não dão pitaco. Nos Estados Unidos é o reverso. O advogado pega a causa, une todos os representantes e ele tem que atender ao que a maioria decidir democraticamente.